Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane, estou graduando em Engenharia de Produção. Essa apresentação é referente ao estágio supervisionado 2. Falando um pouquinho da apresentação em si, essa apresentação vai ser parecida com a primeira apresentação do estágio 1, pois eu realizei na mesma empresa, só apenas dei continuidade. Bom, a empresa que eu estou executando o estágio é a empresa Robert Bosch. Para quem não conhece, né, é uma empresa multinacional, mas a empresa que eu executei é no SIC, aqui em Curitiba. Bom, falando um pouquinho, né, da história de Robert Bosch, a empresa ela iniciou em 1886, como vocês podem ver aqui nessa ilustração, ela era considerada como uma oficina em primeiro momento, pois era uma empresa pequena, né? Pois continha apenas 2 pessoas no início, como um operário e um mensageiro. Robert Bosch era uma pessoa, pelo que eu estudei bastante, né, uma pessoa que tinha uma vasta gama assim, de interesse em desenvolver produtos e inovar, e sempre estar inovando. As primeiras atividades que ele prestava, né, ele exercia algumas atividades de engenharia mecânica e elétrica. Então, desde sistema telefônico, como até alarmes. Como antigamente era difícil, né, a gente ter toda a tecnologia que hoje a gente tem, né, então era uma inovação muito interessante, um desenvolvimento muito grande para a produção, para a tecnologia que foi crescendo ao longo dos anos. Depois, logo depois, né, ele construiu um dispositivo de ignição para motor estacionário, de acordo com o projeto que existia. Então, algumas pessoas iam até essa oficina, prestavam alguns projetos, né, e ele executava essas atividades. Aqui, só como uma ilustração, né, é um documento, né, de prestação de serviço. Então, toda atividade, todo serviço que ele executava era feito nesse documento, assim, que antigamente era dessa forma, assim. Hoje é totalmente diferente, né? Em meados de 1906 a 1925 começaram a chegar novos produtos. Então aqui, como vocês podem ver, já a empresa em si começou a crescer. Muitas pessoas enxergavam ele como uma pessoa muito evoluída naquela época, né? E ele não queria parar no tempo, ele queria inovar. Então, ele queria trazer produtos para o mercado, crescer como profissional e como inovar. Então, os novos produtos que veio chegando foi o sistema de iluminação elétrica nos faróis, geradores,
regulador e bateria. Aqui, falando um pouquinho, né? Essa imagem está ilustrando uma linha de montagem. Então, como eu estudei um pouquinho a história de Robert Bosch. Antigamente a gente não tinha essa linha de montagem, né? Ninguém conhecia uma linha de montagem. E a ideia de Robert Bosch foi muito interessante, né? Ela traz um benefício para a empresa muito grande. Não é? Além de produção maior, em curto prazo, né? Tem toda uma vasta gama de benefícios que a empresa traz. Como eu estudei um pouquinho, a empresa, antes de existir essa linha de produção, ela levava lá em torno um produto para ser executado, até ser entregue para o cliente, levava ali seus 50 dias, mais ou menos. E hoje, nessa linha aqui de montagem, ela leva 5 horas. Então, imagine quanta evolução uma linha de montagem trouxe. E além da linha de montagem em si, quantos funcionários, né, a empresa podia colocar, quantas pessoas podiam trabalhar, crescer, enfim. Essa ilustração aqui é de uma bomba, a primeira bomba de injeção a diesel. Então a empresa Robert Bosch aqui em Curitiba, ela é mais focada para injeção a diesel. Então ela produz muitos componentes de injeção a diesel. Então ela tem uma vasta gama relacionada ao diesel. E essa ilustração é em 1927 que foi criada essa primeira bomba de injeção apenas para caminhões. Logo depois, em 1936, foram realizadas as bombas para carros. Então, quanta evolução em 1927, né? Já teve naquela época. Então, falando um pouquinho, né, da empresa onde eu estou fazendo estágio. Essa empresa ela gera vários empregos assim relacionados a vasta variedade de produtos, projetos. Então ela não só produz produtos em si, mas ela presta muitos serviços inovadores, como projetos, enfim. Então, o estágio que eu realizei é na mesma empresa que eu trabalho atualmente. Então, eu tive bastante benefício assim relacionado à empresa, porque eu conhecia bastante o processo. Como eu trabalhei até na linha de montagem e acabamento do Iene, que também é uma bomba injetora a diesel, eu tive muitos conhecimentos que eu já tive, né, e pude levar para o estágio. Eu realizei esse estágio no planejamento do Iene e tive algumas atividades semelhantes ao estágio que eu realizei anteriormente, no primeiro módulo. Mas hoje tive mais algumas responsabilidades referente a algumas atividades. Nessas atividades eu tive a oportunidade de conhecer um processo como um todo, né? Então, desde execução de ITs, para quem não conhece, execução de IT
é uma instrução de trabalho. Então, todo posto precisa conter, posto de trabalho, né? Precisa conter essas ITs. E a minha atividade foi realizar algumas ITs, alterar algumas ITs que precisavam ser feitas, né? Alguma mudança de produto, algum componente que já não precisava e que tinha que colocar outro. Então, essa foi alguma das atividades que eu realizei. Desenvolvimento de projetos, que é uma coisa muito interessante. É uma experiência muito interessante para gente que está estudando, né, engenharia de produção. Então, eu tive a oportunidade de conhecer os primeiros desenvolvimentos de um produto novo que chegou na linha. Então, eu passei por algumas etapas de desenvolvimento que foram muito, muito importantes assim, para o meu conhecimento. E pude ter a oportunidade de ajudar em algumas situações. Acompanhamento de desvio de qualidade. Então, sempre que algum cliente vinha reclamar para nós sobre algum desvio, né, de qualidade, né? Então, o planejamento era responsável por ir atrás e buscar solução para não acontecer novamente e trazer uma solução para esse cliente, né? Implementação de melhoria na produção, né? Então, até mesmo os operários que trabalham, eles trazem ideias e a gente é responsável por implementar, né? Seja desde questão operacional até as situações mais complexas. Então, pessoal, basicamente a atividade que eu executei foi essa. Eu aprendi muita coisa e eu espero levar isso para toda a minha vida. Eu agradeço desde já e obrigada.